Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para todos nós, essa manhã de domingo, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra. Eu vou ler um texto da Bíblia, um texto da palavra de Deus, para a nossa meditação nessa manhã. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente sobre os projetos que estão acontecendo, o projeto de aconselhamento, o projeto Pão da Vida e o projeto Meu Deserto. Se você quiser mais detalhes, informações sobre o funcionamento deles, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo, na descrição, e no comentário fixado eu te retorno com mais informações. A palavra diz assim, lá em 1 Reis 17, versículos número 1, seja uma palavra de alento, de fortalecimento para nós nessa manhã de domingo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. E os corvos lhe traziam, junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia tido chuva na terra. Esse texto aqui ele fala de um período onde, por intermédio do profeta Elias, Deus ele traz uma grande fome, uma grande seca à terra, ao território de Israel. E a palavra fala aqui bem claramente que durante alguns anos nem orvalho nem chuva caiu do céu por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta da rebelião do rei Acabe. Acabe vivia uma vida distante de Deus e aprove ao Senhor trazer esse tipo de juízo. Foi um juízo muito duro, sim, foi uma consequência muito grande, a consequência muito pesada, que acabou afetando não só o rei Acabe, o palácio do rei Acabe, mas todo o povo. E isso aqui a gente já tira algum ensinamento, porque existem escolhas do homem, existem erros nossos que não impactam apenas na nossa vida, acabam impactando na vida de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, traz consequências e desdobramentos que vão além de nós, além da nossa vida. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Acabe tinha uma responsabilidade espiritual sobre o povo de Israel. Ele tinha uma responsabilidade sobre aquela nação, ele era o rei daquela nação. Então, a vida dele deveria ser um exemplo para aquelas pessoas, como um servo do Senhor, como alguém que conhecia os caminhos de Deus, mas não foi o caso. Não foi o caso. Ele se misturou, ele ali se corrompeu e começou a servir a Baal. Então, o profeta Elias traz essa palavra e o Senhor traz uma palavra para Acabe, por intermédio de Elias, e também traz uma palavra para Elias. Deus ele fala: olha, vai lá e fala para ele que haverá uma grande seca. E depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Então Deus ele muda o lugar onde Elias deveria ficar. Elias estava num lugar, estava lá próximo até mesmo do palácio, ali em Samaria. E o Senhor fala: olha, vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Um esconderijo necessário, mas iniciava-se ali um período de provação prolongado na vida de Elias. Mas um período de provação com provisão de Deus e uma provisão diária do Senhor sobre a vida do profeta. Então ele vai e se esconde no ribeiro de Querite. Deus ele tem um Querite para todos nós. Deus tem um lugar que é um esconderijo. Deus tem um lugar que é um lugar de sustento, de provisão, que é um lugar onde Ele nos preserva do mal, mesmo o mal
se havia intentado contra nós, no caso Acabe, desejava ele, juntamente com Jezabel, tirar a vida do profeta Elias. E isso ficou muito claro, né, no texto à frente. Mas havia um lugar de Deus para Elias, que ele deveria estar, e ele foi, ele obedeceu e ele se escondeu. Agora, olha que interessante, o nome do rio próximo, né, ao Ribeiro de Querite, né, o Ribeiro, ele era ali uma nascente, ele se derivava do Rio Jordão. E o Jordão, como eu sempre falo aqui, é aquele que desce. O Jordão, ou lugar de descida. Então, o Jordão significa isso, descer, se humilhar. E fala dos momentos de dificuldade que nós passamos, fala das tribulações que nós passamos, fala de todo o momento na vida do homem e da mulher de Deus que nós descemos, que nós somos confrontados, a nossa fé é confrontada, né? E isso é bem interessante, porque era esse o momento da vida de Elias, era isso que ele estava passando, era por isso que ele estava naquele lugar, né? Devido a isso, era necessário. E o Ribeiro Querite, eu estava até procurando aqui, Querite também tem um significado. O nome Querite significa separação. Era um momento de Deus separar. Era um momento de Deus tirar Elias do meio daquele povo que estava corrompido. Era um momento de Deus tirar Elias do meio daquele reino, perto daquele rei, né, e o conduzir até um lugar onde Deus estaria ali santificando e abençoando o profeta. Deus está fazendo isso na sua vida. Deus está te separando e às vezes nós não compreendemos, porque o Senhor tira pessoas que gostamos, mas pessoas que não devem ter parte conosco. E essas pessoas, elas vão se afastando e a gente não compreende por que elas se afastaram. E muitas vezes nós ficamos sozinhos, sem ninguém. Sem ninguém. Aquelas pessoas que antes frequentavam a nossa casa, parece que elas estão esperando as coisas voltar a dar certo, né? Parece que é isso, está esperando voltar a dar certo, porque enquanto está dando errado, todo mundo vai embora, todo mundo some. Mas isso é um mover do Senhor, isso é um agir de Deus, isso é um querite, é uma separação. Deus tirando quem não deve estar no teu processo. Deus tirando quem não deve viver de perto do teu processo, porque não tem o que te acrescentar, não tem o que somar no teu processo. Não vai somar no teu processo. Não está vivendo aquilo que você está vivendo, não compreende, não entende. E o máximo que vai fazer é querer achar culpa e ficar julgando. E é isso que acontece. Então, Elias é levado até aquele lugar, ele desce, ele é humilhado, ele passa por um momento de provação, mas ele é separado. E ali um corvo, foi dado ordem da parte de Deus a um corvo para que levasse a ele comida de dia e de noite. Olha que coisa maravilhosa essa provisão de Deus. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, de manhã e de noite o corvo levava pão. Aqui muitos teólogos afirmam que possivelmente esse pão saía do palácio de Acabe, porque era o único lugar onde havia comida. Mas eu gosto de notar a questão do corvo, que é um animal, uma ave de rapina, um animal tão egoísta, um animal tão individualista. Deus usa exatamente esse animal para compartilhar do alimento com o profeta Elias. Deus vai prover, não importa de onde, não importa de quem, não importa como, Deus vai prover. Deus é provisão sobre a sua vida. A água do ribeiro e o corvo, a água daquele ribeiro descedentou a sede de Elias. Talvez, olhando, aqui uma conjectura, talvez se pudéssemos ver hoje, tivéssemos acesso a esse ribeiro não existe mais. Mas se existisse, talvez fosse uma água bem fraquinha, quase um córrego, tão fraco que era, deveria ser, mas era suficiente. Às vezes as provisões de Deus na nossa vida, elas parecem ser tão poucas, mas são suficientes. No final das contas são suficientes. Aos olhos humanos parece ser pouco, mas é o suficiente sim, é o teu querite, é o que Deus está te dando, é o que Deus está colocando diante dos teus olhos. Esse ribeiro secou, porque querite era uma etapa na vida do profeta Elias. Ele não ficaria em Querite para sempre.
ele não ficaria, ele tinha que sair dali. Então o Senhor o conduziu até aquele lugar, o Senhor ali proveu todas as coisas e o Senhor o forçou a sair daquele lugar. Essa é a ação de Deus nesse processo que você está vivendo. Tem um querite aí. Talvez seja a etapa da sua vida. Talvez seja esse momento que você tem vivido. Um querite, um rio, um ribeiro junto ao Rio Jordão. É um fluente do Rio Jordão. Mas o Senhor tem te sustentado, minha irmã, meu irmão, como sustentou a vida do profeta, como deu a ele condições de prosseguir e de viver aquele processo. Cada uma das etapas, ele foi para Querite, de Querite ele foi até Sarepta, de Sarepta ele foi até o Monte Horebe. Cada uma das etapas, a mão de Deus foi sobre a vida dele. E cada uma das etapas que você está vivendo, você está passando, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que está contigo, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que é provisão sobre a sua vida, que não te abandonou. Descansa. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.